coisa de tipos compostos orgânicos, né? Que são carboidratos, são lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, que a gente vê o DNA e o RNA, tá? O que acontece? Os carboidratos, eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. E são as principais fontes de energia para o organismo. A gente tem o exemplo da glicose, que é utilizada pelas células como fonte de energia. A gente tem os lipídios, que são que inclui gorduras, óleos e esteroide. Eles armazenam energia, formando a membrana celulares, que atua como sinais químicos. A gente vai ter, exemplo, triglicerídeos, que são formas de armazenamento de energia. E a gente vai ter também a proteína, que é compostada por aminoácidos, que a gente tem as enzimas, né? E a gente tem a hemoglobina, que é transporte do oxigênio no sangue. Todos que eu estou falando aqui, por cima, a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? De carboidratos, lipídios, né? Ácidos também. E aí, o que acontece? Desculpa, eu tô rouca, novamente. A gente vai ter os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. São compostos orgânicos que armazenam e transmitem a informação genética. A gente vai ter o exemplo do DNA, que contém as instruções para o desenvolvimento e funcionamento do organismo, né? E aí a gente vai entrar também com os compostos inorgânicos, que a gente vai ter a questão da água, os sais minerais, os gases, né? E aí o que acontece? São compostos orgânicos, a gente não contém carbono em nossa estrutura, com algumas exceções, que a gente vai ter só a exceção do dióxido de carbono, CO2, tá? E aí, na bioquímica, os compostos orgânicos dependem de papéis essenciais para vários processos biológicos. A gente vai ter a água, que é um solvente universal e é fundamental para todas as reações bioquímicas. Ela participa da regulação da temperatura corporal e no transporte de substâncias, tá? A gente vai ter os sais minerais, que ele tem um desempenho variado, como a formação do ossos, né? Que a gente tem o cálcio, a condução nervosa, que é entre o sódio e o potássio, e o transporte de oxigênio, ferro. A gente vai ter a questão do cloreto de sódio, que é importante para equilibrar o homóstio, que é uma função nervosa, tá? E por último, a gente vai ter os gases, né? A gente vai ter alguns gases inorgânicos, como oxigênio, O2, dióxido de carbono, CO2, e também que são vitais para a respiração celular e para a regulação do pH sanguíneo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala da interdisciplinar vai envolver tudo? Então, hoje a gente vai ver da relação da biologia juntamente com a química. E aí a gente vai falar um pouco de cada coisa. Eu vou começar sobre os compostos orgânicos, que eles são mais tranquilos. A gente vai ver a água, a gente vai ver sais minerais, a gente vai ver os gases, tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho de como que é a estrutura molecular da água, né? Gente, a água, ela tem uma geometria molecular de angular. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Por que angular? Ó. A gente vai ter o oxigênio aqui. E aí, quando a gente for falar de geometria molecular, vocês vão entender por que eles vão se repelir.
Tem uma regrinha para vocês ver da questão da geometria, mas é aula de química. E aí a gente vai ter uma ligação angular, porque eles não vão estar assim, ó. Se fosse o carbono, por exemplo, o carbono a gente sabe que ele precisa fazer 4 ligações. Só um momento, gente. Desculpa, galera. Aí a gente vai saber, ó, que o carbono ela precisa fazer 4 ligações, ó. Então, e quanto ao oxigênio, ele precisa somente fazer 2. Então a gente tem uma ligação aqui, 2, 3, 4. Aí a gente vai ter aqui uma geometria linear. Aqui vai ser angular. Vocês conseguem ver a diferença? Acredito que sim. Vamos voltar aqui para a água. A gente sabe que a água é composta por 2 átomos de hidrogênio ligados e por um átomo de oxigênio formando o H2O, né? E aí a gente sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo, lembra do eletronegativo, mais negativo, ele tem a atração, né? A questão da atração. Atrai os elétrons compartilhados de forma mais intensa, criando uma distribuição desigual. E a gente sabe que a questão da polaridade, que a gente sabe que o oxigênio ele é negativo e o hidrogênio, os 2 hidrogênios são positivos, né? E aí a gente vai ter uma ligação polar. Vocês lembram disso, né, da aula passada, né? Então. E aí a gente vai fazer também a ligação, a força intermolecular que a água vai fazer é a ligação de hidrogênio, porque tem o hidrogênio ligado com um dos 3 compostos dos elementos, ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Então, a gente vai fazer essa questão da ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá? A gente sabe que a água é conhecida como um solvente universal, porque ela pode dissolver em vasta gama de substâncias no ambiente aquoso das células. A água dissolve sais, açúcares, ácidos, bases e muitas outras moléculas, né? E aí o que acontece? Criando soluções e facilitando as reações bioquímicas. A propriedade dissolvente da água são cruciais para o transporte de nutrientes e íons para para eliminação de resíduos celulares. Então, a gente vai ter a questão da água crucial para o transporte de nutrientes e íons que vão eliminar resíduos celulares. A gente vai ter a perspectiva da bioquímica. Se a gente tem as proteínas, quando elas são dissolvidas em águas, ela pode assumir conformações específicas necessárias para a função, como enzimas ou receptores. Então, ela vai ter um calor específico, ele vai ser elevado a um calor específico, ela vai impede grandes variações de temperaturas, ela demora mais para ganhar ou perder calor. Em questão de metabolismo, ela é catabolismo, gente, desculpa, e síntese de desidratação, tá? E a gente vai ter a questão das reações químicas.
A gente vai ter a respiração celular e também a fotossíntese. Então, a água vai ser responsável por isso que ela é um solvente essencial, tá? Alguma dúvida sobre a questão da água no compostos e orgânicos? Pessoal, alguma dúvida sobre a questão da água? Não, professora. Então, a gente vai continuar em sais, tá? A gente vai continuar em sais. O que acontece? A gente sabe que sais são substâncias inorgânicas que o nosso corpo não consegue produzir. Ela é somente obtida através de alimentação e da água. Então, ela está presente no nosso corpo como íons, ou seja, partículas carregadas eletricamente. E aí a gente tem a questão que ela desempenha um papel essencial para ajudar na concentração muscular, na transmissão de impulsos nervosos e no equilíbrio de líquidos no corpo. A gente pode dividir esses sais em dois grupos de acordo com a quantidade que o corpo precisa. A gente vai ter os macrominerais, que é necessário em maiores quantidades, mais de 100 miligramas por dia. A gente vai ter exemplo do cálcio, fósforo, potássio, sódio e magnésio. E aí, o que acontece? O cálcio, a gente vai ter a questão da calcificação e formação de ossos e dentes e transmissão de impulsos nervosos, o fósforo. A gente vai ter a formação e manutenção de ossos e dentes e também compostos das moléculas de DNA, NRH e do ATP. A gente vai ter o magnésio, que é também a formação e a manutenção de ossos e dentes e a composição de clorofila. O potássio, que é a concentração muscular e a transmissão de impulsos nervosos e também o metabolismo energético. Por último, o sódio, que vai ter o equilíbrio e auxilia na contração muscular também. E a gente também vai ter os microminerais, que é necessário uma quantidade de 20 miligramas por dia. Exemplo de ferro, zinco, cobre e iodo, desculpa. E aí, o que acontece? A gente vai ver a questão das principais sais minerais e suas funções, que a gente vai conhecer. A gente tem o cálcio, que é principalmente questão de ossos, né, e dentes. E a gente encontra ele em leites e derivados. Dos derivados a gente já sabe que é queijo, requeijão, né? Requeijão cremoso, ali os derivados, iogurte, nas folhas verdes escuras, como couve e brócolis, e também na sardinha. O que acontece? A deficiência de cálcio ela pode causar problemas com ossos frágeis também. E aí a gente entra o fósforo. Ele trabalha junto com o cálcio e pode fortalecer tanto o dente quanto os ossos. E ela faz parte também da molécula ADP, que são como baterias de energia para nossas células. Elas estão na questão da carne, peixe, ovos, leites e leguminosas. A deficiência do fósforo, ela pode causar fraqueza muscular e também problema nos ossos. A questão do potássio, ele é fundamental para o funcionamento de músculos e nervos. Ele também ajuda em questão do equilíbrio de líquidos no corpo e regula os batimentos cardíacos. E ele é encontrado aonde? Bananas, laranjas, feijões e abacates, tá?
E a deficiência do potássio, ele pode levar a câimbras, fraqueza muscular e também problemas de coração. Então, por isso que a gente sempre fala que a dieta, né, ela precisa estar a questão ali de alguns nutrientes, porque a deficiência dele, ao longo prazo, acontece. Ou você entra com um substituto, né? Arruma um substituto para aquele alimento que não tem, por exemplo, os veganos, vegetarianos que não comem carne, e eles precisam tanto fazer a reposição do fósforo, por exemplo, né? E aí que acontece o sódio? Ele é encontrado no nosso sal de cozinha, é importante para controlar a quantidade de água no corpo e para a transmissão de impulsos nervosos. Mas no seu excesso, ele pode ser prejudicial. A gente vai encontrar tanto no sal de cozinha, em alimentos processados e embutidos. O excesso dele pode causar pressão alta, aumentando o risco de doenças cardíacas. Tá? A gente vai ter também o magnésio, que ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo, incluindo a produção de energia e a regulação de funcionamento dos músculos e nervos. Ele está nas fontes de nozes, sementes, espinafres e grãos minerais. E a deficiência pode causar câimbras, fraqueza muscular e também problemas no coração. Aí a gente vai ter o ferro. A gente vai ter o ferro, né? Ele é essencial para o transporte de oxigênio no sangue. Ele faz parte da hemoglobina, uma proteína presente nos glóbulos vermelhos que leva o oxigênio para todas as partes do corpo. Então, a hemoglobina são os glóbulos vermelhos que ele leva o oxigênio para o nosso corpo. E aí as fontes são carnes vermelhas, feijão, espinafre e lentilhas. E a deficiência ela pode causar anemia, resultando em cansaço, palidez e falta de ar. E aí o que acontece? Também a gente vai ter o zinco. Ele é importante para o nosso sistema imunológico, que é a questão da nossa proteção do nosso corpo, que ele é para cicatrização de feridas, tá? Ele também ajuda no crescimento da reprodução celular. Ele está presente em carnes, peixes, nozes e sementes. E também a questão, ele pode enfraquecer o sistema imunológico, a nossa proteção do nosso corpo, e também retardar o crescimento. Então, a pessoa não cresce como deveria. E por último, a gente vai ter o iodo. Ele é necessário para a produção de hormônios como a tireoide, que regulam o metabolismo e o crescimento. A gente vai ter a questão dos frutos do mar, a gente vai encontrar eles no frutos do mar e laticínios, leites, né? E também sal iodado, é um sal diferente. E aí é que acontece, a deficiência, ele pode causar boico, que é aumento da tireoide, que é o problema de crescimento. E aí a gente tem a questão da importância dos sais minerais. Eles são essenciais para manter o nosso corpo funcionando corretamente. Por exemplo, sem cálcio, nossos ossos ficariam fracos, sem potássio, nossos músculos também, incluindo o coração. A gente teria dificuldade para funcionar. E o excesso de sódio pode, em algumas, que é comum em algumas dietas ricas em alimentos processados, pode levar também à questão do problema de saúde, que é a pressão alta. Por isso que a gente fala que é importante consumir uma dieta balanceada que forneça todos os minerais que o corpo precisa. E aí, como eu falei, se você não come tipo de alimento, você precisa arrumar um substituto. E aí você ali a questão, tanto em questão de você pesquisando, também com o nutricionista, ele vai te auxiliar nessa questão. A gente sabe que a gente precisa comer a variedade certa de cada mineral, né? Porque senão a gente não vai ter a questão do equilíbrio. E aí o equilíbrio é a suplementação de sais minerais. Embora seja possível obter uma dieta equilibrada,
Em alguns casos, a gente precisa tomar suplementação, tá? Ou em situações especiais, né? Como gravidez ou prática intensa de esportes, né? Gente, desculpa. Deixa eu ver. Tô aguardando ali. Eu tô falando baixo? Acho que acredito que sim, por conta da voz. Deixa eu pegar água ali. Eu acho que eu tô falando baixo, peraí. Melhorou? Melhorou ou ainda continuo falando baixo? Agora está melhor, Pro. Certo. Deixa eu só pegar água ali, porque... Quando eu falar baixo, galera, vocês falam, só coloca baixo que eu vou falar um pouco mais alto. Eu preciso fazer. Minha imunidade tá muito baixa. Mas vocês conseguiram entender a questão dos sais? O que é importante, a deficiência, mesmo estando baixo? Ou se vocês querem que eu repita? Mas tem alguma dúvida em questão de sais? Ó, a gente já viu a água, os inorgânicos, né? Que não são produzidos pelo nosso corpo. Os sais e as águas, né? A água. A gente viu por enquanto. E como eu falei, se a gente não tiver uma base boa, né? A gente não dá pra continuar. Então, eu posso dar continuidade, né? Então, eu vou entrar em questão de vitaminas, proteínas, lipídios, o ácido nucleico, DNA, e o outro RNH, a síntese proteica de transição e produção e enzimas. É o que a gente vai ver por hoje. Acredito que dá. É bonitinho. A gente viu, né, a questão que as vitaminas são compostos orgânicos que são produzidos do nosso organismo, e orgânicos, que o nosso organismo também não é capaz de produzir em quantidade suficiente. Então, por isso que a gente dá a questão das vitaminas, a gente precisa fazer a suplementação com alguma alimentação. Ela tem várias funções fundamentais para regulamentar processos metabólicos, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção também da saúde da pele, osso, visão. Só um momento, gente.
Gente, me desculpa. O que acontece? Vamos voltar, né? Aí a gente vai ver algumas vitaminas, né? Que a gente tem a classificação das vitaminas. Elas são classificadas em dois grupos grandes. São vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis, tá? Eu vou falar qual é a definição de cada um. Vitaminas lipossolúveis são aquelas que dissolvem gordura e podem ser armazenadas no fígado ou no tecido adiposo do corpo, nas nossas gordurinhas, né? Elas podem ser armazenadas e não precisam ser ingeridas todos os dias. No entanto, o excesso dessas vitaminas pode ser prejudicial, pois o corpo demora mais tempo para eliminar. A gente vai ter as principais vitaminas lipossolúveis, tá? A vitamina A, que é essencial para a saúde dos olhos, pele e sistema imunológico. Ave Maria, meu trabalho. A vitamina D, que é importante para a absorção de cálcio, essencial para os ossos fortes. E aí, o que acontece? Ela vai ser essencial para ossos fortes e saudáveis. A vitamina E, que atua como protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres. E a gente vai também ter a vitamina K, que é fundamental para a coagulação do sangue e a saúde óssea. Então, a gente vai ter a questão das vitaminas lipossolúveis, que elas não são. Achou? Que elas vão ser. Dissolvem gordura e pode ser armazenada tanto no fígado ou também no tecido adiposo do corpo. E aí ela não precisa ser consumida, ingerida todos os dias. Mas o excesso dessas vitaminas, elas podem ser prejudiciais. E aí a gente tem a vitamina A, D, E, K, tá? E aí a gente vai ter as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água. Galera, eu acho que caiu, mas vou voltar aqui um pouquinho. A gente vai ter a questão das hidrossolúveis, né? Que elas são solúveis em água, por isso não podem ser armazenadas em grande quantidade no organismo. Ela deve ser ingerida, né, regularmente, pois o excesso facilmente é eliminado pela urina. E as principais vitaminas que a gente tem é a vitamina C, que é importante para a produção de colágeno, absorção de ferro e fortalecimento do sistema imunológico. Também as vitaminas do complexo B, que engloba várias vitaminas que atuam principalmente no metabolismo energético e na produção de glóbulos vermelhos. As mais conhecidas são a B1, B2, B3 e B6, B9, B12. Que aí eu vou falar a cada um, né? A B1 participa do metabolismo de carboidratos. A B2 é importante para a produção de energia e para a saúde da pele. B3 auxilia na digestão, saúde de pele e sistemas nervosos. A B6 é essencial para o metabolismo de proteínas e função cerebral. E a B9 é fundamental para o sistema de DNA e a saúde do sistema nervoso, especialmente durante a gravidez. Pessoal, eu tô falando rápido.
Tá certo. A gente também vai ter a B12, que é importante para a formação de glóbulos vermelhos e a função neurológica. E aí a gente tem as fontes alimentares e a deficiência. Porque a gente pode, essas vitaminas, elas podem ser encontradas em diferentes tipos de alimento. Por exemplo, a vitamina C, a gente já sabe que ela é encontrada em laranja, limões, também. A quantidade de vitamina D, ela pode ser obtido na exposição ao sol e alimentos em peixes gordurosos. E a deficiência dessas vitaminas pode levar a um problema sério de saúde. A gente sabe que a deficiência da vitamina A pode causar cegueira noturna e aumento a questão de infecções. A vitamina D, ela pode resultar ossos fracos e moles, que a gente conhece como osteoporose em adultos, né, e raquitismo em crianças. A deficiência de vitamina C ele pode levar a doenças causadas por anemia e problemas também de gengiva. A vitamina deficiente da B12 pode causar anemia. Beleza. Aí o que acontece? A deficiência B12 ela pode causar anemia e condições que afetam a produção de glóbulos vermelhos. A gente sabe que no Enem, a questão da vitamina, se vocês já viram provas antigas, ela é fundamental para responder questões que envolvem metabolismo, saúde humana e nutrição. E aí, o que acontece? Na bioquímica, ela pode abordar exemplos de metabolismo das vitaminas e as importâncias e as consequências das suas deficiências. E tudo que eu falar, eu vou deixar o mapa mental, esse que tá aqui, e um mais específico. Alguma dúvida sobre vitaminas? Então, a gente vai para a questão das proteínas. A gente viu que as proteínas são macromoléculas formadas por cadeias de aminoácidos e que são compostos orgânicos simples. E aí o que acontece? Ela é considerada o bloco de construção de proteínas. Existem 20 aminoácidos diferentes, quais são 9 considerados essenciais. E a gente vai envolver um pouquinho mais de química em questão das proteínas. O que acontece? A gente vai ter uma ligação petitica. É peptídica, tá? E aí o que acontece? Elas têm a formação de proteínas que acontece com um grupo de carboxila, que é o CO. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é isso.
É isso aqui, ó. A gente vai ver muito em química orgânica. Isso vai estar presente em ácido. E vai ter também o grupo amina, que é uma função nitrogenada, que é o derivado de amônia. Então, vai ser NH. E aí vai resultando na liberação da molécula de água, que a gente já tem aqui. Tá? E a gente vai ter a questão da estrutura das proteínas, né? A gente vai ter uma estrutura complexa que pode ser descrita em 4 níveis. A estrutura primária é uma sequência linear, que seria, por exemplo, assim. A estrutura secundária, que é a formação de cadeia e se organiza em padrões regulares, como hélice, alfa e folhas betas, mantidas em ligação de hidrogênio. Terciária, que é o dobramento tridimensional da proteína, determinado por interações entre um aminoácido e distância na sequência. A quarta área, que é a associação de múltiplas cadeias em única proteína funcional, como hemoglobina, e a gente vai ter a função. A gente tem a função essencial para o corpo humano, a estrutural, né? A proteína, como colágeno e queratina, são componentes principais de tecidos, como pele, cabelos e unhas. A gente vai ter as enzimáticas, que são proteínas que catalisam reações químicas, acelerando os processos biológicos vitais, como digestão e a síntese do DNA. A gente também vai ter o transporte de proteínas, como a hemoglobina, transportando oxigênio no sangue. E ela também transporta outros nutrientes e as moléculas através da membrana celular. A defesa, que são os anticorpos, são proteínas que ajudam a proteger o corpo contra invasores, vírus e bactérias. Reguladores, que a gente vai ter os hormônios proteicos, como insulina, que regula o processo de metabolismo de glicose. O contrátil, que são responsáveis pela contração muscular em movimento. E aí o que acontece? A desnutrição proteica é um processo qual a estrutura da proteína é alterada, perdendo sua forma e, consequentemente, sua função biológica. E nesses fatores, ela pode ser a questão da alteração da temperatura, do pH, ou também a exposição de substâncias químicas. E E aí o que acontece? Quando a proteína é desnaturada, eu vi que caiu depois, elas continuam mantendo sua estrutura e são quebradas fazendo uma que é proteica. E a gente vai ter um exemplo clássico de desnaturação, é o cozimento de um ovo. Quando a clara é composta, principalmente por proteínas, ela passa da questão transparente para sólida e a gente vê a questão da quando ela fica branca. E a gente vai ter as fontes principais de proteína. A gente vai encontrar tanto em origem animal quanto em vegetal. A gente vai ver em questão de carnes, peixes, ovos, laticínios e leguminosas, como feijão e lentilhas, nozes e sementes. A proteína de origem animal é considerada as mais completas, pois contém todos os aminoácidos essenciais. Quanto às proteínas vegetais, elas podem ser incompletas e precisam ser combinadas para garantir a ingestão de todos os aminoácidos essenciais. A gente vai ter também a deficiência e o excesso de proteínas. A deficiência de proteína, ela pode levar a uma condição chamada que caracteriza um edema, que é a perda de massa muscular, fraqueza e maior sustentabilidade à infecção.
Por outro lado, a proteína essencial de origem animal, ela pode ser sobrecarregada aos rins e está associado ao aumento de riscos como doenças do coração e osteoporose. Gente, você tem alguma dúvida sobre as proteínas e onde elas são encontradas e a função? Ela tava ali atrás com tanto bicho, aí eu toquei os bichos, aí ela só foi junto. Tô indo já. Eu vou voltar um pouquinho sobre a função das proteínas. O que acontece? Macromoléculas, vocês lembram quando eu falei o que é? O que acontece? As macromoléculas, né? Elas vão ser as moléculas grandes e complexas, formadas por unidades menores, que a gente vai ter através da ligação covalente, tá? E a gente vai ter a questão das proteínas, que ela vai desempenhar diversas funções, incluindo a catalisação de reações das enzimas, o transporte e o suporte estrutural. E aí o que acontece? As proteínas são macromoléculas essenciais em funções do organismo, incluindo a construção e separação de tecidos, atuação como enzimas e o suporte de sistema imunológico e também transporte de substâncias e regulação hormonal. E aí a gente vai ver, elas são formadas por aminoácidos. A gente vai ver a questão das enzimas. São proteínas que atuam na aceleração da reação química. E aí o que acontece? A gente vai ter as funções principais das proteínas. A gente vai ter as estrutural, que é a formação de tecidos, como músculos, ossos, peles, cabelos e unhas e órgãos. As enzimáticas, que é a aceleração da reação química no organismo, como a do metabolismo. Então, a reação química, enquanto na questão do metabolismo, as reações que acontecem na digestão, por exemplo. Na imunológica, que é a questão da produção de anticorpos e outras substâncias que combatem doenças. A gente também vai ter o transporte, que é a questão da substância como oxigênio, que faz as hemoglobinas, que são os glóbulos vermelhos, que levam o transporte, o oxigênio para todo o nosso corpo, e também nutrientes. E a gente também vai ter a hormonal, que vai ser a regulação de diversas funções através de hormônios proteicos. E a gente vai ter a gente também vai ter a questão da saciedade, que é contribuir para a sensação de saciedade após refeições, quando você se sente satisfeito ali, a questão das proteínas.
Que aí a gente vê a questão da dieta low carb, que é o consumo apenas de proteína e legumes, sem carboidratos. E aí você tem a questão da saciedade e também energética, que utiliza a fonte de energia quantas outras fontes são escassas. Deu para entender agora? Ou ainda está confuso? Eu acho que eu provavelmente falei baixo e embolado. Então, a gente já viu, né, os sais. E alguma dúvida sobre a questão? Outra dúvida sobre isso ou não? Misericórdia. Então, a gente já falou da água, vitaminas, sais. A gente pode agora falar sobre lipídios e carboidratos. E, por último, enzimas. E aí, semana que vem, como a gente tem um déficit de aulas de questão de biologia, a gente pode falar sobre a síntese proteica, o DNA e o RNA, e também a gente pode falar sobre genética também, já envolver genética. Vamos falar sobre carboidratos. A gente sabe que a gente pode imaginar que o carboidrato é como se fosse uma gasolina que a gente abastece o nosso carro. E sem esse combustível, o carro não sai do lugar. Então, da mesma forma, o nosso corpo depende de carboidratos para ter energia e realizar todas as suas funções vitais. Mas também não são apenas os carboidratos que são fontes de energia. Eles também desempenham os papéis estruturais essenciais para o nosso organismo. Por isso, quando a gente fala essas várias dietas, low carb, ou dieta da lua, enfim, a gente vai ter o déficit de alguma vitamina essencial que só tem no carboidrato também. Aí a gente sabe que os carboidratos são conhecidos como sacarídeos ou açúcares, açúcar. E são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles variam desde açúcares simples, como glicose e frutose, até umas cadeias mais complexas, que são os amidos e a celulose. São essenciais, a gente tem a classificação de 3 categorias, de acordo com a complexidade das moléculas. A gente vai ter o monossacarídeos, que são o quê? Mono, a gente sempre vai lembrar que são carboidratos mais simples, compostos por uma única unidade de açúcares. A gente vai ter a questão da glicose, frutose. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um momento, galera. Eu vou mostrar para vocês a molécula da glicose. Travou. Só um momento que tá carregando, galera. Vocês conseguem enxergar a questão da glicose, que são monossacarídeos, que são carboidratos mais simples,
composta por uma única unidade de açúcares. Aqui também. Deixa eu... Aí a gente também vai ser o disacarídeos, que são formados por 2 aminoácidos ligados, que inclui a sacarose, que é a glicose, mais a frutose. Deixa eu procurar aqui para vocês. Ali a gente viu a que só tem uma, né? E a gente vai ver agora da sacarose. Você vai entrar. Vocês estão vendo a questão da sacarose, que a gente vai ter tanto a glicose de um lado quanto a frutose de um outro. E aí, essa glicose, né, e essa fruturose, elas vão ali se substituir ali. A gente vai ter a questão das ligações e a gente vai colocar a sacarose, que vai ser uma ligação com 2 moléculas de sacarídeos, que são formadas por 2 monossacarídeos ligados. E a gente vai ter o polissacarídeos, as longas de monossacarídeos, incluindo amidos, que são armazenados em plantas, que é importante para fonte de energia e dieta humana. O glicogênio, que a gente vai armazenar no fígado e nos músculos, e vai estar presente também nos músculos de animais como reserva de energia. E também vai ter a glucose, celulose, que forma estruturas de paredes celulares nas plantas, como fibra alimentar, e é importante para a digestão humana. Deixa eu mostrar como que é um polissacarídeo. Só um momento, galera, que minha internet tá muito ruim. A gente vai ver aqui os polissacarídeos, que vão ser vários... Foi, Jesus. Monossacarídeos, né? Que a gente já viu a questão de são vários sacarídeos ligados, uma cadeia longa. E aí a gente vai ter as funções. Acho que foi. Conseguem ver. Opa. Como ele já falou que é... Oh, Deus. Que vai ser a ligação de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai ter o polissacarídeos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vai ver a questão das funções dos carboidratos. A gente vai ver que os carboidratos são fundamentais para várias funções vitais no organismo, como a fonte primária de energia, que é a principal função de carboidratos é fornecer energia rápida
eficiente para o nosso corpo durante a digestão de carboidratos são quebrados em glicose, que são absorvidos pela corrente sanguínea e utilizados pelas células, produzindo ADP, que é o transporte, né? E as moléculas são armazenadas e transportam energia em todas as células, para todas as células. Então, a gente tem a questão do carboidrato, ele fornecer uma energia muito mais rápida. E aí, o que acontece? A gente vai ter a reserva de energia em animais, que o excesso de glicose no sangue é convertido em glicogênico, que é armazenado no fígado e no músculo durante atividades físicas intensas ou períodos de jejum. E ele é quebrado em momento que a glicose para fornecer energia. Essa reserva ela é crucial para manter o funcionamento do corpo em momentos necessários e energéticos. A gente também vai ter a questão da reserva de plantas, que vai ser nos vegetais, e aí elas são em formas de armazenamento de carboidratos e amidos, que são acumulados em órgãos de reserva como raízes, tubérculos e sementes, e o amido ela pode ser posteriormente convertido em glicose, fornecendo energia durante o crescimento. E outras também condições ambientais desfavoráveis. O que acontece? A gente também vai ter a questão da função de proteção e também a função reguladora, que eles também, o carboidratos desempenham um papel importante na comunicação celular e na função imunológica. Por exemplo, a gente sabe que a questão os carboidratos, né, a comunicação. E aí o que acontece? A gente vai ter os carboidratos simples, que existe no monossacarídeos e no disacarídeos, que a gente sabe que o mono é só um e o di é duas, que são rapidamente digeridos e absorvidos pelo nosso corpo, fornecendo energia imediata. A gente sabe que elas são encontradas, como eu já falei, em frutas, também em mel, leites e alguns produtos açucarados. Embora seja a fonte de energia rápida, o consumo excessivo de carboidratos simples pode levar ao pico de glicose no sangue, que pode ser prejudicial ao longo prazo. Então, a gente sabe que tudo em excesso, às vezes, né, prejudica a nossa saúde. A gente também vai ter os carboidratos complexos, que inclui polissacarídeos, que a gente já viu que vai ser mais de um, vai ser vários monossacarídeos ligados. Que acontece, eles são digeridos, mas a digestão dele é um pouco mais lenta. E aí o que acontece? A liberação gradual dessa glicose é um pouco mais lenta, mas aí o que acontece? Ela vai ali na nossa corrente sanguínea. E aí a gente sabe que elas são encontradas em grãos, em legumes ou tubérculos, que como batata, beterraba, e também em vegetais. Esses carboidratos são completos geralmente acompanhados por fibras, vitaminas e minerais, que tornam a escolha mais saudável em comparação aos nossos carboidratos simples. E a gente tem a questão da carboidratos e a saúde. Tem uma parte essencial da dieta,
mas é um tipo de quantidade consumida que pode influenciar significativamente a nossa saúde. Uma dieta rica em carboidratos, elas são complexos como grãos integrais, legumes, frutas e vegetais. Elas são associadas a uma melhor saúde metabólica, que controla o peso e também reduz o risco de doenças crônicas, como diabetes e diabetes tipo 2, e doenças cardiovasculares. Porém, né, o consumo excessivo de carboidratos simples, de formas de açúcares refinados, e alimentos processados pode levar a problemas de saúde como obesidade, resistência à insulina e aumento de doenças crônicas. A gente também tem a importância da fibra, que é encontrada ali em alguns tipos de carboidratos. E eles são tipos de carboidratos não digeríveis que desempenham um papel vital na manutenção da nossa saúde digestiva. Eles podem ser solúveis de forma essencial, que eles formam uma espécie de gel, que é um trato digestivo que ajuda a regular os níveis de glicose e colesterol no sangue, ou insolúveis, que aumentam o volume das fezes e facilita também o trânsito intestinal. Prevenindo da questão da constipação. A gente sabe que é intestino preso. Vocês têm alguma dúvida sobre a questão dos carboidratos? A gente já viu que a gente tem dois tipos, né? A questão do simples e o composto. A questão do simples, carboidrato simples, ele vai dar uma energia muito mais rápida, mas ele também vai ser gasto mais rápido. E aí a gente vai ter o mais complexo, que vai estar a questão da... Ele vai ser liberado de uma forma mais lenta, liberando a glicose gradualmente na corrente sanguínea. E a gente vai ter a questão da função dos carboidratos, que vai ser a questão de energia, a reserva, a estrutural também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês falaram que não tem nenhuma dúvida, então eu posso seguir? A gente só vai falar mais de lipídios e enzimas, tá? Para não ficar tão extenso. E aí, semana que vem, eu já faço a questão da transição e tradução, e o DNA e o RNH, a gente fala um pouquinho sobre genética, tá? Vamos para o nosso penúltimo assunto da noite, né? O que são lipídios, né? O que acontece? A gente sabe que os lipídios, eles podem ser tantos como combustíveis e também as paredes de isolamento na nossa casa. Eles fornecem, o combustível fornece energia e as paredes protegem a nossa casa e ela mantém equilíbrio, né? A gente tem a questão dos lipídios, ela vai fornecer energia e também vai estar a questão da proteção de órgãos vitais e também a questão regulando também a temperatura corporal. O que acontece?
Os lipídios, eles são grupos diversificados de moléculas orgânicas que incluem gorduras, óleos, ceras e esteroides. Eles são insolúveis em água devido à natureza hidrofóbica, que é a questão da... e mais solúveis em solventes orgânicos, como éster e clorofórmio. Eles também desempenham diversas funções biológicas, incluindo armazenamento de energia, formação de membrana celular e sinalização celular. A gente vai ter a questão da estrutura. A gente vai ter uma estrutura básica nos lipídios, incluindo cadeias longas e ácidos gráficos e grupos funcionais de glicerol. Embora muitos existem variações na estrutura, eles podem ser classificados em várias categorias principais, tá? A gente vai ter glicerídeos, que são compostos por uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos gráficos. São principais formas de gordura e armazenamento no corpo e servem para reservar energia. Deixa eu mostrar para vocês. Aí a gente aqui já tá vendo. Meu Deus, que lentido. Vou dar continuidade, mas eu vou colocar todos os que eu estou falando no Google, tá? Sala de aula. Aí a gente vai ter também os a gente vai ter os esteroides, que é um grupo de lipídios caracterizado por uma estrutura de 4 anéis de carbono. O colesterol é um tipo de esteroide que é um componente vital para as membranas celulares e também como hipercursor de hormônios como testosterona e estrogênio, né? Aí a gente também vai ter as ceras, que são lipídios, que são consistentes em cadeias longas de ácidos e álcools de cadeia. E aí eles servem para proteger a superfície, como pele, folhas de plantas e penas de aves contra perda de água. Aí a gente vai ter as funções dos lipídios. Ele desempenha uma série de funções vitais para o nosso corpo. E aí a gente vai ter a questão do armazenamento de energia. Os lipídios, particularmente os glicerídeos, são armazenamentos de tecidos adiposo. Eles são armazenados em tecido adiposo e pode ser metabolizados para fornecer energia quando necessário. E eles fornecem mais do que o dobro de energia por grama em comparação aos carboidratos e proteínas.
Aí a gente vai ter o isolamento e a proteção, que, por exemplo, o tecido adiposo atua como um isolante térmico, ajuda a manter a temperatura corporal. Além disso, a gordura ao redor dos órgãos fornecem uma proteção física contra impactos. Também a composição das membranas celulares, que controla o movimento de substâncias dentro e fora da célula, como exemplo, o colesterol e outros lipídios vitais, confere estabilidade e fluidez a membranas celulares. E ela também é precursor de importantes hormônios de esteroides. A gente vai ter a sinalização celular, os lipídios, como esteroides, atuam em moléculas sinalizadoras, regularizando o processo de crescimento e o metabolismo e também a reprodução. A absorção de vitaminas, por exemplo, há certas vitaminas que a gente viu como A, D, E e K, que são lipossolúveis, que significa que o corpo absorve pelo corpo, depende da presença de lipídios também. E a gente vai ter também eles vão ter a questão da proteção das células contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, eles são percussores da vitamina A, essencial para a visão e o sistema imunológico também. A gente vai ter a questão do esteroide, do colesterol. O que acontece? O colesterol, a gente sempre lembra, a gente sempre vai associar a questão de problemas de saúde. Mas o colesterol é essencial para a nossa vida. Ele está presente em todas as células do corpo, contribuindo para a fluidez e a interação das membranas celular. Além disso, o colesterol é precursor de hormônios importantes, como hormônios sexuais, e como a gente já viu, testosterona e estrogênio, e também o cortisol, e além de ser necessário para a produção de vitamina D. O colesterol é transportado pelo sangue e quando em excesso ele pode se acumular nas paredes das artérias, acumulando o risco de doenças cardíacas. Mas é o que acontece, esse transporte, a gente pode, enquanto o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ajuda a remover o colesterol das artérias, protegendo a saúde do nosso coração. E a gente vai ter também os lipídios na nossa alimentação, né? E na nossa saúde. Ela é uma parte essencial para equilibrar a sua ingestão. E o consumo excessivo de ácidos, né, tanto saturados e transaturados, está relacionado ao aumento de riscos de doenças cardiovasculares. Mas a gente também tem os ácidos graxos insaturados, como o ômega 3 e o ômega 6, que são benefícios para a saúde, além para a nossa saúde e também a saúde do coração. A gente sabe que os lipídios são essenciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis, que a gente sabe que elas não são solúveis em águas, e aí para o funcionamento adequado do nosso sistema nervoso. E a gente tem essa questão desses alimentos como peixes, azeite de oliva, abacate e nozes. Alguma dúvida sobre a questão dos lipídios? Acho que eu falei muito baixo.
Ok, então a gente vai para o nosso último ponto, que são as nossas enzimas. Não falei de enzimas, não. Gente, as enzimas são moléculas de proteínas complexas formadas por longas cadeias de aminoácidos que dobram a sua estrutura tridimensional específica. Ela é crucial para a formação de enzimas, pois determina como interagem outras moléculas. E para a gente entender como funciona, né? A gente vai ter o substrato, que é uma molécula sobre a qual a enzima atua, o sítio ativo, que é a região que a enzima onde o substrato se liga, e o sítio ativo tem uma forma específica que combina com o substrato, semelhante de uma chave que se encaixa como se fosse uma fechadura. Esse conceito é conhecido como modelo de chave-fechadura. E também um produto que, após a reação, o substrato é transformado em uma nova substância, chamada de produto. Deixa eu desenhar. A gente vai ter... Deixa eu ver aqui. O que acontece? A gente vai ter como se fosse uma fechadura. A gente vai ter o sítio ativo e o substrato. E aí eles vão ser o complexo enzima-substrato. Eles vão fazer como a questão de produto depois. E aí, como que essas enzimas funcionam? O substrato ele vai se ligar ao sítio ativo da enzima, formando um complexo de enzima-substrato. Essa enzima, ela facilita a transformação de substrato em produto, acelerando a reação química. Após essa reação, ele vai ter um produto liberado e essa enzima pode ser ligada a outra molécula. A gente sabe que essa enzima ela é fundamental para vasta gama de processos biológicos. Ela está envolvida em tudo, desde a nossa digestão de alimentos até a replicação de DNA. E a gente vai ter as questões das principais funções das enzimas no nosso corpo. A gente vai ter as enzimas digestivas, que elas são encontradas nas salivas, também no estômago e também no intestino. Ela quebra os alimentos em moléculas menores que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. A gente vai ter a questão da enzima amilase, que quebra o amido em açúcares simples, e também as que quebram proteínas em aminoácidos, que é a proteases.
E aí a gente sabe que o metabolismo varia em uma série de reações químicas que ocorrem nas células para gerar energia e sintetizar as moléculas necessárias para a vida. E aí o que acontece? As enzimas metabólicas, elas são envolvidas na glicose, em um processo que gera energia. Elas são essenciais para reações que ocorrem de maneira rápida e eficiente. A gente vai ter a regularização que ela também desempenha um papel importante na regulação de processos celulares e na sinalização celular. A gente vai ter um exemplo de quinase, que é uma enzima que adiciona um grupo fosfato em outras moléculas, que ela é responsável por várias atividades celulares, incluindo crescimento e divisão celular. A gente também vai ter fatores que afetam a atividade enzimática. O que acontece? A temperatura, só que tem a questão que alguns fatores que afetam a atividade da enzima, né, enzimática. Por exemplo, a temperatura. Ela tem que estar em uma temperatura que aí ela funciona melhor. Em humanos, essa temperatura ela está em torno de 37 graus, e se tem essa temperatura alta, ela pode desnaturar ou desestruturar a enzima. E aí que também, em temperaturas muito baixas, ela pode reduzir sua atividade. A gente sabe que a principal função da enzima é atuar como acelerador de reações químicas em organismo vivo. Ela também isso que significa? Ela reduzindo a energia ativa necessária para que essa reação ocorra. Vamos dar uma revisãozinha sobre cada coisinha. Ó, o que acontece? A gente sabe que a água é um solvente universal. Ela vai ter permitindo o transporte de água em plantas e formação de tubos capilares. Ela vai ter uma alta capacidade térmica, um calor específico. Ela vai ter uma tensão superficial, que permite que pequenos insetos caminhem sobre as águas e mantenham a sua forma da molécula. A gente tem a questão dos sais, né, que são nutrientes essenciais. A gente vai ter a questão do cálcio, do fósforo, do potássio, do magnésio, do ferro, do zinco, do iodo. A gente também vai ter algumas vitaminas de compostos orgânicos, e a gente vai ter as vitaminas hidrossolúveis, que inclui as vitaminas de complexo B, vitamina C, que participam do metabolismo, incluindo a síntese de colágeno. A gente vai ter a questão da lipossolúveis, que inclui vitamina A, D, E, K, que são importantes para a visão, saúde óssea, proteção de danos e coagulação dos danos. A gente sabe que as vitaminas hidrossolúveis, elas são solúveis em água, já a
solúveis, a gente já sabe que a gente precisa dos lipídios, né? Que é a questão das gorduras, que eles ficam armazenados ali em gorduras. E aí a gente vai ter também as proteínas, que a gente vai ter as macroproteínas, né? Que a gente vai ter a função biológica, que é enzima, que catalisam reações bioquímicas, proteínas estruturais que fornecem suporte e proteínas de transporte que carregam substâncias para o sangue. A gente também vai ter os carboidratos, que vai ser fonte de energia, que são os principais fontes de energia do nosso corpo, que a gente vai ter as monossacarídeos, que é a glicose, que elas são simples e facilmente absorvidas, a polissacarídeos, que vão ser amidos e glicogênios, que armazenam energia em plantas e animais, e a função estrutural, que vai ter a celulose em plantas, e também a gente vai ter os lipídios, que é reserva de energia, e também estrutura celular. A gente vai ter que são moléculas que armazenam energia, a triglicerídeos armazena energia em tecido adiposo, a fosfolipídios uma bicamada lipídica nas membranas. A gente vai ter também o colesterol, que é a questão do hormônio e componentes das membranas celulares. E aí a gente fica com as enzimas também, que a gente vai ter, elas são proteínas que aceleram reação química. E aí a gente tem, as enzimas estão envolvidas na questão da digestão, no metabolismo, na regulação de processos celulares. E a gente sabe também que a interação do sítio ativo e o substrato, que é como se fosse um cadeado, né? Como se fosse uma chave se encaixando numa fechadura. Vocês têm alguma dúvida sobre todos os pontos que a gente falou? Aqui. Aguardando vocês responderem. E semana que vem a gente já fala sobre um pouquinho sobre o DNA e o RH. Eu já vou trazer um slide mostrando mais, tá? E a gente fala sobre um pouco sobre genética. Repete a pergunta, por favor. Oi, não entendi? Repete a pergunta, por favor. Hã? Repete a pergunta, por favor. A senhora tinha feito alguma pergunta antes de falar? Eu não lembro. Não, acho que não era. Se vocês tiram alguma dúvida. Não, professora, não tem não. Muito obrigada, não tenho não. Ah, tá. Eu não. E aí, tá de acordo? A gente falar um pouquinho sobre genética. E aí, DNA, RNA. Porque eu acredito que a gente tem pouco conteúdo de biologia. E sempre cai. Muito. DNA, RNA. Tá certo? Para não ficar tão longa a aula, tá? A gente vai encerrar agora, tá? Uma boa noite para vocês. Até semana que vem, tá? Fica com Deus.